escondeu, fugiu, pediu até fim para a sua própria existência. Por vezes nós nos encontramos em situações assim também. E Davi não é diferente. Esse Salmo 143 é conhecido como um dos 7 salmos penitenciais. E há na Bíblia alguns salmos que retratam especificamente momentos históricos na vida de Davi. Por exemplo, o Salmo 18, o Salmo 57, o Salmo 59 e o Salmo 142, 4 deles encontram-se lá no livro de 1 Samuel. Abra aí a sua Bíblia, por favor. E fazem parte do momento da história de Davi, quando era perseguido por Saul. E numa dessas situações de perseguição do rei Saul sobre sua vida, Davi resolve fugir para uma determinada região de Gate, capítulo 21 de 1 Samuel, versículo 10. E em lá chegando, Aquis, o rei de Gate, diz: não é este aquele que se diz que é o rei da terra, onde se canta e dançam, dizendo que ele feriu seus milhares, Saul, porém Davi seus 10 milhares, não é este? E Davi estava nessa fuga de Saul, e de repente, nos diz o versículo 3 de 1 Samuel 21, que o semblante de Davi, quando viu que Aquis, o rei de Gate, estava dizendo essas palavras a seu respeito, ele então se contrafez em seu semblante, e as suas mãos, fico imaginando como é que Davi fez isto. Eu acredito que fez o que eu faço de vez em quando com Maria Alice, me fingindo de abobado para ela, com gestos, com expressões faciais, e se esgravatava ou se agarrava aos postigos das portas, permitia que a baba caísse, a sua saliva sobre a barba. Então Aquis e os seus servos disseram: este homem não é normal. Porventura tem um pouco doido aqui no meu reino, para chegar mais um? Manda embora. E Davi, além de fugir de Saul, agora escapa de Aquis. E o capítulo 22 diz que ele se refugia, se esconde na caverna de Adulão, em Moabe. 22, de 1 a 5. E lá se juntou a 400 homens que igualmente estavam vivendo dias de angústia, dias de perseguição. Por que eu estou dizendo isso? Porque provavelmente o Salmo 143 não faz parte, não é pelos estudiosos reconhecido como um salmo específico de um momento histórico na vida de Davi. Mas eu tenho o meu pensamento. E como dizem que de médico, louco e teólogo todo mundo tem um pouco, eu tenho cá minhas imaginações também. E acredito que por uma expressão que está no versículo 5 do livro dos Salmos, no Salmo 142, e do versículo 4 que está no Salmo 143 que lemos, há uma relação muito grande. E provavelmente esse salmo tenha sido composto quando Davi fugia de um de seus inimigos. Não sei se Gate, o rei de Gate, Aquis,
não sei se Saul, mas por certo outros tantos pelos quais Davi havia sido vitorioso. O fato é que o Salmo 143, Davi se dirige a Deus numa súplica, primeiro se penitenciando, reconhecendo suas falhas, reconhecendo seus fracassos, reconhecendo o seu pecado e recorrendo à graça de Deus, e depois ele então pede que o Senhor o livre de seus inimigos. E no versículo número 12, ele conclui a sua oração dizendo: dá cabo, Senhor, por tua própria misericórdia, mesmo sem eu merecer, dá cabo dos meus inimigos. Então, historicamente, eu acredito que esse Salmo 143 esteja dentro de um contexto histórico lá do que narra o livro de 1 Samuel 21, 22 e seguintes. Não posso precisar e nenhum historiador precisa, mas pelas experiências, acredito eu que um salmo como esse se relaciona a um desses momentos da vida de Davi. E o que a gente pode aprender desse salmo aqui? Há pelo menos uma dupla divisão nesse salmo. A primeira parte, nos 6 primeiros versículos, que é uma oração de Davi em forma de queixa, de lamento, por causa de seus inimigos e de suas angústias. E querido irmão, querida irmã, eu e você, por certo, temos inimigos. E nos angustiamos. E se não temos inimigos de fato, como Davi possuía, de fronte, de perseguição, de batalha, do ponto de vista do relacionamento humano, horizontal, e espero que não os tenhamos, mas se tivermos, não há nenhuma novidade nisso, certamente nós temos um inimigo maior de nossas almas, que é aquele que se levanta contra tudo que é de Deus, e nós somos de Deus, que é aquele que fica a nos cercar, como diz Pedro, e rodeando, como se fosse um leão rugindo, esperando uma pequena falha para nos tragar. De uma forma ou de outra, nós temos ao redor de nossa vida inimigos. No mínimo, temos o mundo que é nosso inimigo. Porque Tiago diz que a amizade ao mundo é inimiga de Deus. Logo, no silogismo, quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. E em tese, o mundo então é inimigo de Deus. E é tanto verdade que o escritor sagrado, João, em sua primeira carta, diz que nós temos 3 inimigos: a carne, o diabo e o mundo. João 2, versículo 15. Logo, quando Davi suplica a Deus, num lamento profundo, para que o Senhor o livre dos seus inimigos, nós temos que colocar em mente isto, que nós eventualmente estaremos sendo perseguidos por alguma classe dos inimigos de Deus. E isto, em segunda verdade, produz angústia, traz tormento para a nossa vida. E os versículos de 1 a 6 são esta súplica de lamento para que Deus o livre desta condição. Os versos 7 a 12, por outro lado, trazem a mensagem de conforto, de orientação, de libertação, que Deus nos dá quando estivermos enfrentando nossos pavores, nossos medos, nossas angústias e nossas lutas contra o inimigo de nossas almas. E é justamente dentro disso que eu quero pensar com vocês algumas verdades nesta manhã e refletir para que a gente
nesta jornada de 2014, que estamos ainda no início, temos confiança em Deus. Veja só o versículo número 1, o que nos diz? Atende, Senhor, a minha oração, dá ouvido às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Primeira coisa que você temos que ter em mente é que nós não podemos vencer sozinhos. Não dá para entrarmos nesta demanda, especialmente a demanda espiritual, com a nossa própria capacidade, com a nossa própria força, com o nosso próprio conhecimento, com a nossa própria inteligência, com o que nós somos, porque nós somos pessoas limitadas e fracassadas. O versículo 2 diz: não há um justo sequer. Nós precisamos de Deus, e o que temos que fazer é recorrer ao Senhor. O versículo número 1 nos mostra o senso de necessidade de Davi. Eu e você temos que compreender que em nossa vida, em nossa jornada, em nossa caminhada em 2014, nós não podemos prescindir de buscarmos a Deus em oração, de recorrermos ao Senhor, buscando dele o seu perdão e a sua orientação. Isto caracteriza devoção. Suplicar, pedir ajuda a Deus é ponto que nós temos que ter como áureo em nossa caminhada, e nos ajudará a enfrentar os dias de batalha, os dias de angústia, e nos trará certamente a vitória. Então esta é a primeira coisa que eu queria que você refletisse. Davi tomou consciência de que sozinho, embora fosse ele um hábil estrategista, fosse ele um grande guerreiro, fosse ele um líder inconteste, fosse ele uma pessoa de muita capacidade, ele reconheceu a sua falibilidade, reconheceu as suas limitações, reconheceu que era pecador e precisava da ajuda de Deus. Tenha consciência, meu querido, minha querida irmã, neste ano. Não se julgue autossuficiente, não se julgue invencível, não se julgue imbatível, não se julgue alguém que poderá sozinho vencer as demandas da tua vida, especialmente as demandas espirituais. Recorra ao Senhor, corra para Ele, clame, suplique, lamente, peça ajuda, reconheça que você é limitado. Segunda mensagem que eu tiro desse texto está aí no versículo número 3. Pois o inimigo que me tem perseguido a alma tem arrojado por terra a minha vida e tem me feito habitar na escuridão com aqueles que morreram há muito. Presta atenção, meu irmão, a palavra que aparece aqui para a alma diz respeito a nosso ânimo. Alma são as nossas sensações, são as nossas emoções, são as nossas motivações. E eu quero dizer para você que uma das coisas que o inimigo de nossa alma primeiro ataca em nós é o nosso ânimo. E procura tirar de nós a disposição, a alegria de servir ao Senhor. E investe para que percamos motivação, para que nos desanimemos. E não se iluda, nós temos 12 meses, 52 semanas, 365 dias, menos agora, né? Hoje já são
353 para enfrentar ainda. E por certo, nossa alma será perseguida. A palavra que aparece aqui para perseguição traz a ideia de algo constante, incansável. Eu sempre digo que nós tiramos férias, né, pastor Ronaldo? Você tira férias, mas o inimigo não tira férias, ele não tem nem hora extra. Ele não cobra nem jornada dupla. Ele é incansável, tentando afligir e atentar contra a nossa alma. Então é preciso fazer o quê? Ter isso em mente. Ele arroja contra a vida, ele procura desanimar. Inclusive o texto termina dizendo aí, como aqueles que morreram há muito. A ideia do salmista é a seguinte: como gente que está morta. Morta representa pessoas sem nenhuma vontade, sem nenhuma possibilidade de sentir mais qualquer coisa. E às vezes tem muita gente espiritualmente morta, sem ânimo no trabalho e na jornada, e não reconhece que precisa de Deus, e vai continuar nesse estágio onde a perseguição lhe atingirá, e lhe desanimará, lhe desestabilizará de toda e qualquer sensação. Mas é bom você saber, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus permite que o inimigo venha, mas Ele não permitirá que ele vá mais longe do que ele possa ir, se nós o buscarmos. É só você se lembrar da história de Jó, quando Deus permitiu que ele fosse molestado por Satanás, até um determinado momento. Então, confie em Deus. Terceira lição que eu tiro daqui está no versículo 4. Aí ele diz a razão porque ele estava se sentindo daquele jeito. Por isso dentro de mim esmorece o meu espírito e o meu coração se vê turbado. Se o versículo 3 diz que a sua alma se sentia perseguida, o seu ânimo, o versículo 4 diz que o seu espírito se sentia esmorecido. Veja o versículo número 3 do Salmo 142. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. Preste atenção nisto. Se a alma representa o ânimo, o espírito representa a ação, a vida, a própria atividade. E por vezes, meus irmãozinhos, nós estamos nos sentindo assim, com o nosso espírito esmorecido. A palavra que aparece aí para esmorecer é a palavra para definhar, enfraquecer. A palavra mais correta seria desfalecer, perder as forças. Por isso nós precisamos de Deus, porque por vezes nosso espírito vai sentir-se desfalecido, nossa disposição para fazer vai estar enfraquecida. E não é à toa que às vezes, em muito menos do que a metade do ano, já tem pessoa cansada. Por isso que a gente precisa de oração, precisa recorrer a Deus, pedir a ajuda do Senhor, para que o nosso espírito seja reanimado, como diz o hino do nosso cenário, vivificado. Vivifica, ó Senhor, vivifica. Com teu espírito vem, renova, restaura, transforma, transborda o meu ser. Porque é possível que ele seja esmorecido. Agora é interessante, veja o versículo 4. E o coração se vê turbado. Salvo engano,
os artigos 1517 a 1523 do Código Civil Brasileiro versam sobre os institutos referente a esbulho e turbação da posse. O esbulho é tomar violenta ou clandestinamente a posse do seu possuidor. A turbação é de maneira ilegítima interferir, atrapalhar o usufruto da propriedade. Me ajude depois, viu, doutor, se eu estou certo ou não, porque essas coisas há muito já se esvaíram da minha mente. A palavra que é usada no direito, no Instituto da Turbação, no direito civil para a propriedade, é a palavra que tem esse sentido aqui do versículo 4, do coração turbado. Sabe o que é? O inimigo não tem posse, ele não pode esbulhar a nossa alma, o nosso coração, porque ele pertence a Deus, é propriedade exclusiva do Senhor. Mas ele pode fustigar, ele pode tentar perturbar o nosso usufruto desta paz. O nosso coração pode se sentir abalado por aquelas coisas externas que vêm tentar violentar o uso da propriedade que é de Deus, da qual nós estamos usufruindo, que é a perfeita paz e a salvação harmônica com o Senhor. Veja a ligação que há no direito de propriedade no Código Civil Brasileiro, nos institutos que classificam a sua interferência com a propriedade de Deus, que é o nosso coração e a nossa alma, que pertence ao Senhor. Davi diz que o seu coração estava turbado. Jesus, naquela noite em que foi traído, ele se reúne com os seus discípulos e traz uma série de instruções. E no capítulo 14, João registra o seu primeiro sermão daquela noite. E aquele sermão começa dizendo: não se turbe o vosso coração. A mesma palavra que aparece aqui. Credes em Deus, credes também em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ter o coração turbado é estar desolado, atordoado, aterrorizado, se sentir abandonado. E queridos, por vezes é isso que o inimigo de nossas almas tenta nos fazer sentir, que estamos sozinhos, que Deus não liga para nós. E aí nós vamos alimentando esse sentimento e o nosso coração vai se sentindo preocupado com o turbilhão de pensamentos invadindo o nosso íntimo. E eu imagino que foi isso que os discípulos sentiram quando Jesus diz: olha, eu vou ser entregue à morte. Eu imagino que eles ficaram pensando: poxa, nós devotamos a nossa vida ao Senhor, nós largamos tudo, estamos há 3 anos andando contigo, para cima e para baixo, nessas estradas poeirentas da Galileia, nessa região calorenta da Palestina, temos enfrentado tantas dificuldades, temos passado fome, temos sentido sede, temos visto grandes sinais, grandes milagres acontecendo, nós largamos tudo para seguir ao Senhor. Agora o Senhor está dizendo que vai embora. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, se eu fosse os discípulos naquele dia, eu ia sentir a mesma coisa. Imagine você receber um convite meu, né, para ficar comigo passeando durante 1 mês e vivendo comigo, aprendendo comigo, ou eu aprendendo com você, andando junto, tendo as mesmas experiências, e no meio da viagem eu digo: olha, eu vou deixar você sozinho aí, viu? Tchau. O que você ia pensar de mim? Que convite mais mal feito, né?
me convida, paga tudo, depois me larga aqui no meio do nada. Era mais ou menos assim que Davi estava se sentindo, porque a perseguição do inimigo causava nele essa sensação, e por vezes nós nos sentimos assim. Só que a Bíblia nos diz que Jesus promete aos seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias. Não se turbe, creio em mim. Vocês estarão crendo em Deus, creio em Deus, creio em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vou, mas voltarei para que vocês estejam para sempre comigo. Eu vou porque vou preparar morada para vocês, mas eu voltarei. A promessa de volta é maior do que a palavra da ida. O Senhor não nos abandonará jamais, não nos deixará jamais sozinhos. Jesus é a garantia de que quando o coração se sentir turbulento, perturbado, preocupado, ele pode ser acalmado pela doce presença de Jesus. E por fim, eu quero concluir dizendo para você o que está aí no versículo 5. Olha aí, lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. Querido irmão, querida irmã, prezado amigo, que neste ano, quando você estiver se sentindo como Davi se sentiu, primeiro busca o Senhor em oração, apresente a Ele o seu drama, fale com Ele, diga da sua necessidade dEle, coloque diante dEle aquilo que você está sentindo, abra o seu coração, fale com Deus. Depois, reconheça que você sozinho não vai conseguir fazer qualquer coisa, você precisa da ajuda do Senhor. Em seguida, entenda que existe um inimigo que procura tirar o nosso ânimo e nossa motivação, e mais, procura abater e turbar o nosso espírito e o nosso coração a tal forma que nossas atividades podem paralisar. Saiba que ele não descansa, ele está aí tentando atrapalhar. Creia que em Jesus há segurança, há calma para o nosso coração. Mas também, meu irmão, veja o que diz o versículo 5. Lembre-se sempre do que Deus fez. Aquilo que Ele fez, Ele continuará a fazer. Porque Deus é atemporal, Ele é. Quando a nossa mente se volta para as coisas que Deus já fez por nós, aquilo que estamos vivendo e as perturbações, as dores, as angústias momentâneas e circunstanciais da jornada, certamente serão revertidas. Por isso, que o escritor sagrado aos Hebreus diz: olha, nessa carreira que vocês estão enfrentando, vocês olhem firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Considerem atentamente o que Ele fez por vocês. Pensem, o salmista Davi, em outro salmo, abra aí a sua Bíblia por favor, e veja só como é que o salmo de número 77 se apresenta. Davi aqui nesse salmo está na realidade trazendo um testemunho pessoal da maneira como Deus livrou a sua alma da aflição e o livrou de uma desgraça pessoal, da situação em que ele estava vivendo e que por vezes parecia que Deus se havia distanciado dele. Verso 8: cessou perpetuamente a sua graça, caducou a sua promessa para todas as gerações, esqueceu-se Deus de ser benigno, ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. Aliás, Asaf quem está dizendo isso. Aí o verso 11 diz: recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade, considero também nas tuas obras todas, e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade.
Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder, com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Quando você se sentir abatido, faça como Davi fez, como Asaf fez. Recorde-se, lembre-se do que Deus já fez no passado, das vezes em que Ele te libertou das angústias, das vezes em que Ele trouxe paz ao teu coração, das vezes em que Ele agiu em teu favor, e você certamente terá segurança. Amém? Qual o resultado disso tudo? Aí vem minha aplicação. Veja só, o resultado de tudo isso aparece no versículo 8. Davi reconhece o que Deus fez, ele levanta as mãos, a minha alma anseia por ti, ele diz, igual uma terra sedenta. Eu sei que o Senhor vai me socorrer com pressa, porque o meu espírito está desfalecido, versículo 7. E agora ele entende, depois disso tudo, verso 8. Faze-me ouvir pela manhã a tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti eleva a minha alma. Primeira coisa, você vai reconhecer que Deus é gracioso. E eu sempre digo que a graça é o outro lado da moeda, onde está a misericórdia. Ó, a graça você não merece e Deus te dá. A misericórdia é o castigo que você bem merecia e Deus te tira. E a Bíblia diz, o profeta Jeremias, em suas lamentações, como Davi lamentando, no capítulo 23, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Por isso nós não somos. Davi entende muito bem isso, diz, olha Senhor, que ao amanhecer eu possa perceber a tua graça, pois eu em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti eleva a minha alma. O resultado é que você vai confiar em todos os dias da graça renovadora de Deus sobre a tua vida. O resultado é que você vai entender que Ele vai te ensinar o bom caminho, e você andará seguro. Segundo resultado, versículo 9: livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti me refugio. Você vai entender que o Senhor te livrará de todos eles. E o versículo 12 é a conclusão disso, dizendo que Deus, por causa da misericórdia dele, não porque Davi merecia, daria cabo dos inimigos e destruiriam a todos aqueles que estavam atribulando a sua alma. Acredite, em Deus há livramento para os dramas da nossa alma. Somente Jesus pode nos livrar de todos esses dramas, porque para isso foi o Filho de Deus enviado, para destruir todas as obras do diabo. Terceiro, versículo 10, resultado: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Você vai começar a enxergar com mais clareza a vontade de Deus. É interessante quando a gente lê o livro dos Salmos. O Salmo primeiro começa com o caminho da felicidade. E diz o salmista lá que o caminho da felicidade, antes de andar no caminho dos ímpios, se deter nesse caminho, se assentar na roda dos escarnecedores, depois de ouvir o seu conselho, o prazer está onde? Na lei do Senhor, e nela meditar. E quem medita na lei do Senhor é semelhante um varão à árvore. Esse varão é semelhante à árvore que é plantada junto aos ribeiros de água, que no devido tempo vai dar o seu fruto, e as folhagens jamais vão murchar. Quem está plantado junto aos ribeiros de água, que encontramos em Jesus o Senhor, no tempo certo vai ver florescer a sua árvore. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sabe qual é a visão de Davi? Estou cansado de subir esses montes.
Estou cansado de fugir para as cavernas. Estou cansado desse sobe e desce da minha vida. Senhor, que o teu Espírito me coloque agora num terreno plano, que eu possa caminhar como os normais, andar em um terreno sem tropeços, sem fugas, sem sobe e desce. Meu querido irmão, só Deus pode tirar a tua vida desse sobe e desce da existência. Somente o Espírito dele vai te guiar por um caminho seguro e plano, onde você não precisará mais fugir, porque estará abrigado seguramente no Senhor. E o quarto resultado disso está aí no versículo 11. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira a tribulação da tua alma. O Senhor te devolverá a vida. Voltarás a ter dias vívidos de serviço ao Senhor. Voltarás a ter vontade, ânimo, disposição, alegria para servir ao Senhor. Só Ele nos vivifica. Que Deus nos abençoe. E que você pense e reflita que no dia das angústias, das perseguições, você precisa recorrer a Deus. Sentir que precisa dele no seu coração. Reconhecer que há inimigos incansáveis. Voltar-se para Deus. Experimentarás novas experiências com o Senhor quando dele se lembrar. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé e encerrar o nosso culto matinal. Eu quero convidar você para abrir o seu inário no hino Despedida. (368). E veja que a mensagem deste hino é uma mensagem como esta: o Senhor permanece ao nosso lado, o Senhor dispensa o seu cuidado, o Senhor nos guarda com o seu poder, com o seu amor. Ele nos faz assim para o seu louvor, como fez Davi, para que a gente possa se achegar sempre mais aos crentes, para a gente servir mais num trabalho glorioso, venturoso. Vamos cantar este hino, pensando na palavra que o Senhor nos falou nesta manhã.
trabalho para se fazer ainda, viu? Até aquele dia venturoso em que Jesus nos levará para sempre estar com Ele, no seu poder e no seu amor. Olha, estaremos todos com Jesus. Amém. Vou pedir ao reverendo Ronaldo que nos dirija a oração nesse instante e nos coloque diante desse Deus e nos faça entender que é Ele quem nos guarda. Oremos. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que conforta, que consola o nosso coração. Oh, Deus. Senhor, nós queremos enaltecer o teu nome, Senhor. Oh, Senhor, Porque vemos tanta graça, tanta bondade que o Senhor tem manifestado sobre as nossas vidas. E nós, Senhor, não temos mérito algum, apenas recebemos o que vem de Ti. Oh, Muito obrigado, Senhor, porque tudo que nos ocorre, tudo que vem sobre nós, as intempéries da vida, tantas lutas, tantas batalhas, tantas angústias, tantos abatimentos, tantas aflições, mesmo, Senhor, em meio a tantas turbulências, Senhor, na vida que passamos, sabemos que soberanamente a Tua mão está sobre nós. É verdade. Sabemos que podemos contar, ó Deus, com a Tua graça, podemos contar com o Teu amor, podemos recorrer a Ti, podemos nos reportar à Tua presença, porque sabemos, Senhor, que também o Senhor não permitirá que algo, ó Deus, as provações, ó Deus, sejam maiores do que nós possamos suportar. Sim, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque mesmo em meio às provações, o Senhor transforma as intempéries, as provações desta vida, e elas se transformam, ó Deus, como pedagogas do céu. Amém. Para nos ensinar, para moldar o nosso caráter, para que o nosso caráter se torne a semelhança do caráter do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por tão grande, imensurável amor com que o Senhor tem para com cada um de nós. Senhor, muito obrigado, Senhor, também pela existência desta igreja, pelo reverendo, a presença, o reverendo Maurício, Senhor, o reverendo Péricles. Muito obrigado, Senhor, pelo conselho desta igreja, pelos irmãos, pelos diáconos desta igreja. Muito obrigado pela existência desta igreja neste lugar. Que o Teu nome seja glorificado nas alturas excelsas, Pai. Em Cristo Jesus. Concede-nos a Tua paz, leva-nos em paz para os nossos lares. Amém. E logo mais, Senhor, possamos ter, ó Deus, a mesma disposição de virmos à Tua casa para cultuar e para adorarmos o Teu santo, bendito, eterno e glorioso nome. Seja assim. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. E que agora a graça maravilhosa de Jesus, o amor terno e eterno de Deus, e todas as consolações e instruções do Espírito Santo repouse sobre o povo de Deus aqui reunido nesta manhã, e sobre todo o Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Podem sentar, irmãos, enquanto chegamos à porta.